Glória a Jesus, a paz do Senhor. Amém? Hoje nós vamos começar um momento de estudo falando sobre o livro de Reis. E aí eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. O livro de Reis fica no período de história, né? Então, é logo após o Pentateuco, você vai chegar ali perto de Reis, depois de Samuel. Quem achou, diga achei. Quem não achou, fala misericórdia. Deus tenha misericórdia da tua alma. Abra no capítulo 2 do primeiro livro de Reis, não precisa se levantar. Capítulo 2 diz assim, a partir do versículo 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e se homem. Tem um homem perto de você? Olha para essa pessoa e diz assim, se homem. E guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Essas são palavras de Davi, que falou para o seu filho Salomão. E por que nós estamos iniciando o estudo de Reis com esse texto? Porque esses dois livros, apesar de serem dois aqui na nossa Bíblia, originalmente, eles eram um texto só, tá? E eles foram escritos depois dos últimos profetas. Quando chegou na época da Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, foi feita uma separação de primeiro Reis e segundo Reis. Então, pergunta para quem está do teu lado, quantos livros eram? Pergunta. Ele te respondeu? Então, pede resposta. Fala assim, eu perguntei. E agora, quantos são? Agora são 2. Certo? Agora são 2. Esses 2 livros serão uma narrativa de fatos e uma interpretação teológica desses fatos, que nós vamos estudar durante a história dos reis de Israel. Agora, ele vai enfatizar o encerramento. Não bota ainda a transparência, não. Espera aí chegar lá. Esqueci. Santo Deus, coisa do passado. É que eu estou falando de reis. É da época de reis. Então, ele vai falar do final do reinado de Davi, que era um Reino Unido, e vai falar sobre o reinado de Salomão, que ele vai dar muita ênfase ao reinado de Salomão. Segundo a gente vê aqui pelo autor, ele acha de extrema importância esse período. Agora sim, primeiro slide. Essa narrativa que eu falei para você, ela vai ser a síntese e a interpretação desses fatos que estão aqui na tela, ó. O restante do reinado de Davi, o reinado de Salomão, a divisão de Israel, que Israel foi partido ao meio. Vamos falar dos reinados dos monarcas dos 2 reinos que foram divididos e também dos outros
dos reis de Judá. Ué, você vai falar dos dois reinos que foram divididos, Israel e Judá, e depois vai ter um ponto só para Judá? Por quê? Porque chegou no momento que Israel deixou de existir e ficou só o reino de Judá. Mas hoje, pastor, a gente ouve falar de Israel. Sim, tudo bem. Hoje Israel está de novo unificado. Foi dada a promessa que se concretizou em 1948, onde Israel se tornou nação de novo. E aí realizou um dos sinais da palavra de Deus da volta de Jesus Cristo. Então, Jesus está voltando e todas as promessas estão sendo cumpridas. Amém? Esse período, essa primeira parte, infelizmente ou felizmente, eu acho felizmente, ela vai ser bem didática. Porque não adianta eu explicar para vocês alguma coisa e falar assim, lá em Judá, lá em Israel, você vai achar que Israel, estou falando de Israel, estou falando de tudo. Não estou. Eu vou estar falando de coisas distintas. Por isso é importante eu enfatizar isso para você. Pode passar o outro. O autor, quando ele estava escrevendo, mostra que ele é um historiador. Por quê? Porque ele foi buscar fontes históricas disponíveis. E as fontes que são citadas nesse livro, elas estão aí na tela. São livros que foram colocados dizendo que foi pega a informação do livro da história de Salomão, o livro das crônicas dos reis de Israel e também dos reis de Judá. Então, a gente já começa a entender que quem escreveu esse livro foi um historiador. Então, não foi quem estava vivendo naquele tempo ali. Ele viveu em determinado tempo, mas começou a escrever história passada. Ele precisou fazer pesquisa. E aí a gente vai estar estudando vários períodos de tempos antes de Cristo. Na escola, você lembra que você... Se você não matou as aulas de história, né? Você lembra que você estudava no ano 400 antes de Cristo? Tem gente assim em dúvida? Pois é, nós vamos botar, nesse próximo, nós vamos falar da linha do tempo. Gabi, aciona para mim. Porque é importante a gente entender quando a gente está falando antes de Cristo e depois de Cristo. Então, olha só. Ali no meio, nós temos o ano 1. Vamos dizer assim, não existe ano 0. Hoje é 1º de janeiro do ano 0. Não existe ano 0. Então, o ano 1 é esse ano aqui do meio, Quando a gente vai falar antes de Cristo, a gente vai fazer com ordem decrescente. Esse é o ano 1. Então, o ano 2 antes de Cristo, o ano 3 antes de Cristo, o ano 100, 200, 500 antes de Cristo. Entendeu? Então, ele vai ser contado para trás. Quanto maior for o ano, mais distante ele vai estar do tempo de Cristo. Quando a gente for falar do depois de Cristo, aí é o ano que você está vivendo, que aí você sabe. O ano 1, aí vem o ano 2, o ano 1000, o ano 2000 e o ano 2024, certo? Então, passa o outro, por favor. Aqui, amém, aí, o ano que Jesus nasceu, ele é chamado de Anno Domini, que é ano do Senhor. E aí a gente vai ter a designação DC e AC, para dizer depois de Cristo e antes de Cristo. Nós temos aqui os anos que vêm depois de Cristo, porque no ano 1 foi o ano do nascimento de Cristo. Então, a partir dos anos de vida de Cristo,
os anos são contados de forma crescente. Esse que você está acostumado. Agora, antes de Cristo, é chamado, a partir do ano Domini, AC, antes de Cristo. É o que nós chamamos, antes, ano Domini, é da era cristã, ou era comum, e é chamado antes de Cristo, tudo que for para trás. Pergunta para o seu irmão, entendeu? Pergunta, arranja um colega de estudo. Aí diz para ele, agora me explica. Um fala o que é antes de Cristo e o outro depois de Cristo. Ah, explicar você não sabe, né? Mas tem que ter entendido, entendeu bem? Quem não entendeu, balança a cabeça assim para eu ver daqui de cima. Todo mundo entendeu, gente boa, gente inteligente. Os anos precisavam ser contados a partir de um momento de grande valor. Então, um monge chamado Dionísio, que você não precisa ficar preocupado com isso, ele achou que o ano 1 deveria ser o ano do nascimento de Jesus, porque, afinal de contas, ele era cristão. Então, começou-se a contar o ano 1. Mas isso não aconteceu no ano 2, nem 3, nem 4, nem 10. Aconteceu no ano de 1582. O Brasil já tinha sido descoberto. E aí ele disse assim, opa, temos que contar esse tempo direitinho. E aí começou a contar os tempos e os historiadores começaram a seguir esse calendário que é chamado de gregoriano. Porque foi o Papa Gregório VIII que estabeleceu esse calendário. Então, o nosso calendário é um calendário recente, é um calendário moderno, que foi criado recentemente e contado a partir do nascimento de Jesus. Aí, agora eu pergunto, e antes disso? Como é que se contava o tempo, então? Hã? Você parou para pensar? Como é que contava? Bem, os calendários mais antigos eram os hebreus e os egípcios. Os hebreus você conhece porque Deus já tinha estabelecido quase tudo na Bíblia. Deus falava das festas, quem estudou aqui comigo sobre as festas, sabe que a gente falou disso. Era o calendário lunar. Então, as luas, Deus estabelecia em tal época assim, no solstício de inverno. É esse aí mesmo. E aí, Deus estabelecia os tempos. Então, o ano era o ano lunar. E assim era contado. Tinha em torno, o hebraico tinha em torno de 360 dias. Mas isso mudava, de repente, com as luas. Então, quando a gente está aqui no Ano Novo, na virada de ano aqui no Brasil, em Israel, nada a ver. O mundo inteiro, dia 31, dentro da sua hora, está lá soltando fogos. Feliz Ano Novo. Israel não está nem aí, porque o Ano Novo dele é diferente. Eles ainda usam o calendário que Deus ensinou para eles desde o início. É claro que comercialmente, financeiramente, eles precisam acompanhar o calendário mundial gregoriano. Mas eles continuam acompanhando, no seu tempo, o calendário de Deus. Então, nós estamos no ano 2024. Eles estão no ano 5.784. Porque eles não acompanham esse calendário. Eles continuam contando um tempo. Então, quando a gente estiver festejando 2025, eles já estão festejando 5.785. Eles fizeram uma contagem para trás para chegar até o tempo da criação do homem, um tempo estimado. E aí, eles se colocaram dentro desse calendário.
o ano deles de 2024, que é 5.784, começou em setembro do ano passado e vai terminar em setembro desse ano. Normalmente começa de noite e termina de noite. E, inclusive, o dia deles, né? Nosso dia começa a que horas? A gente diz 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, mas que nada, o certo seria o dia, não a claridade, se iniciar à 00:01, 0h01, certo? Lá não, lá é ao pôr do sol. Então, às 18 horas, o sol se põe e aí se inicia um novo dia. E o sol vai se pôr por volta das 18 horas. E é engraçado que é quase sempre nesse horário mesmo. Muda bem pouquinho. Tá bom? Agora, vamos lá. Agora que entenderam tudo isso, o autor... Coloca a outra para mim. É uma coisa interessante que eu mesma não tinha observado e observei nesse estudo, que o autor, quando vai escrever a história, ele começa a intercalar, veja na tabela, ele começa a intercalar a história. Um momento em Israel, reino dividido, lembra? Eu vou trazer um mapa depois para explicar. E outra hora em Judá. Depois, novamente em Israel, e outra hora em Judá. Você veja aqui, ó, o tempo marcado, 1930... Aí, 930, 909, vai se aproximando do tempo de Jesus. Então, ele começa a escrever intercalando as duas nações. E isso é muito interessante. Você vê que essa data começa no livro de 1 Reis, capítulo 12. Ué, e antes? Antes o reino não era dividido. Então, era Israel inteiro. E o autor vai escrever sobre a nação completa de Israel. E aí, quando ela é dividida, ele começa a intercalar. É até interessante, já vou avisar vocês, quando nós chegarmos no capítulo 17, nós vamos fazer uma grande pausa nessa história. E nós vamos esmiuçar o ministério profético de Elias e Eliseu. A apostasia que se estabeleceu em Israel. E, por causa disso, o sofrimento da nação. Irmãos, é tremendo. Chego a ficar arrepiada quando estava estudando e vendo como aquelas coisas estão acontecendo agora. Tudo que afastou Israel da presença do Senhor, estamos vivendo novamente. O ciclo se repetindo. Então, vai ser um estudo muito atual, muito importante. E eu quero convidar você a se manter fiel ao culto de crescimento, para a gente passar bem por esse estudo, escrever, tirar foto. Quem sabe, no final do estudo, para quem não faltou nunca, a gente faz o sorteio da apostila. Não tem pronta, estou fazendo ainda. Para cada estudo, eu preparo um momento. Bem, já falei que a gente vai falar de Elias. Isso, agora coloca lá o próximo. O autor desse livro, quem escreveu? É um autor desconhecido. A gente não sabe. Deduz-se que foi Jeremias, ou um grupo de profetas, ou mesmo um compilador de fontes históricas. É o que é deduzido. Quanto à data, no segundo livro de Reis, vai falar do final da história de Judá, do último rei, Joaquim, e de um benefício que o rei da Babilônia fez para ele. Então, começa a se deduzir que ele escreveu isso na metade do exílio babilônico. E aí a gente vai falar de alguns exílios, né? E esse babilônico é nessa data que está aí na tela que acontece esse exílio. Então, deduz-se que foi escrito nessa data. Agora tem o próximo slide que vai falar do período histórico. E aí nós vamos ter o período histórico. Nós vamos estudar a partir do ano
1010 antes de Cristo. Está sobrando um pouquinho aqui no retorno. Se na escola a gente não dá conta de 1500 para cá, a gente vai falar de 1010 antes de Cristo. Lembra do antes? Lá daquele ponto. Vamos começar a partir de Davi, que ele se tornou rei, depois Salomão, depois a construção do templo, acompanha aí comigo. Depois o reino dividido, depois o rei do Egito que invade Jerusalém. Jerusalém foi muitas vezes invadida, destruída e reconstruída. Depois Asa, que todos nós conhecemos a história desse rei. E nós vamos percorrer toda essa história. Pode passar a outra? E, na sequência, o segundo livro de Reis, ele vai abordar alguma coisa da história anterior, que é intercalado, e vai dar continuidade a essa história. E aí a gente vai ver coisas lindas que aconteceram, tudo apontando para Jesus Cristo como Rei soberano de toda a terra. Então, irmãos, não se fala de Jesus só no Novo Testamento. Se fala de Jesus desde muitos e muitos anos atrás. Nós vamos falar, na curiosidade, 1 Reis vai falar de 7 guerras. Em 16 anos, 7 guerras. Você sabe que Israel está em guerra agora? Todo mundo sabe disso? Deixa eu aproveitar que eu fiz essa pausa. Gabi, coloca o slide que tem um mapinha. Você consegue ver? Dá um salto que eu vou te dizendo. Aí. Tá meio distorcido. É que a gente ainda não aprendeu a fazer a projeção para essa tela desse tamanho. Esse aqui é o reino de Israel, o reino unido, Israel como um todo. Aqui é o Rio Jordão, onde Jesus se batizou, onde eu também me batizei, glória a Deus. Aqui no Rio Jordão. Aqui, ó, é o Mar da Galileia. Está vendo esse laguinho pequenininho? É o Mar da Galileia. Esse daqui é um outro lago que tem lá no início, perto do Monte Hermon. O interessante que uma vez estavam precisando de espaço para plantação e Israel é muito pequenininho. Sabe o estado de Alagoas? Quem já viu o mapa do Brasil? Bem pequenininho. Israel é daquele tamanhozinho. A gente pode ir do norte a sul de Israel, assim, metade de um dia. Então, aqui, esse laguinho, um dia, precisando de mais espaço para a agricultura, eles aterraram o lago e fizeram ali um grande campo para plantio. E aí, Israel começou a cair na sua produção. E aí, eles foram perceber que os pássaros, isso aqui é uma fenda, a maior fenda, a mais profunda fenda do mundo, que vem aqui do norte, corta Israel, desce pelo Egito e vai, está acompanhando na sua mente? E chega na África. E esse é o caminho de migração dos pássaros. E havia abundância na agricultura, tudo florescia, muitas flores, e você passa por essa região, o plantio é intenso. Por quê? Por causa dos pássaros. E quando eles fecharam esse lago, os pássaros não conseguiam pousar, porque era a primeira parada dos pássaros vindo do norte. E ali eles deixavam as sementes que traziam de todo o norte da Europa. Então, irmão, sabe, quando Deus faz uma coisa pequenininha, lá em cima, escondidinho, que todo mundo diz, não precisa de nada não, vamos aterrar e fazer uma outra coisa em cima. Mas se foi Deus que fez, é porque aquilo ali tem extrema importância para aquele lugar. Aí eu fico pensando em mim e em você. A gente é tão pequenininho, né? E às vezes até insignificante. Aí alguém diz assim, tem importância não. A gente, se ela não vê, a gente tira a cadeira e bota outra coisa ali no lugar. Não pode não, irmão. Porque quando Deus faz, é porque precisa permanecer, porque Ele está olhando o conjunto todo. Amém? Então,
Aí aqui tem o Mar da Galileia, o Rio Jordão e o Mar Morto, né? O Mar Salgado. E aqui, ó, a terra dos filisteus. Quem lembra de Golias e Davi? Então, ó, o filisteu está aqui, nesse ponto, que hoje ali é a faixa de Gaza. E hoje Israel está em guerra com o Hamas, que são palestinos e que são descendentes dos amalequitas. Quem lembra da palavra que eu preguei, a última aqui, que eu falei dos amalequitas. E eu disse, irmão, quando o povo estiver marchando, não diminui o passo, não. Porque os amalequitas, que foram o primeiro inimigo de Israel, a atacar Israel na saída de Israel do Egito, o primeiro inimigo, eles eram covardes. E eles esperavam Israel passar. Quem ficava atrás porque estava de papo furado, estava de moleza, ou então estava doente, ou estava carregando coisa demais e não dava conta de tanta carga para carregar, os amalequitas vinham igual gafanhoto, vinham, matava, roubava todo mundo que ficava atrás e fugia de novo. E hoje eles se encontram de novo na mesma situação. Troca aqui para mim, para o Rosa, por favor. Alô, isso. E depois a gente vai estar estudando também nessa parte. Agora, o livro de Reis, que eu vou falar o livro de Reis, porque nós vamos estudar os dois como um só, ele vai mostrar Jesus Cristo de várias maneiras. Duas a gente vai ver agora. O primeiro deles é a família de Davi, que era destacada em Israel, a esperança do povo de Israel da vitória e da salvação estava na família de Davi. O regresso, a libertação de Israel estava na família de Davi. Mas tudo isso baseado na misericórdia de Deus por essa casa. E a gente tem a promessa bíblica, tem a determinação bíblica, tem a revelação bíblica que o grande filho de Davi era Jesus. Abra a tua Bíblia, Mateus 1. Mateus capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 17. De sorte que todas as gerações, olha só isso, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Olha o tempo que ele vem contando do patriarca Abraão, e ele vai colocando as gerações até apontar para Jesus Cristo. Era o cumprimento da promessa. A gente não vai falar de escatologia aqui, mas já é uma visão, uma propagação disso. Agora vai comigo até Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Um grande discurso que foi feito a partir do versículo 22. Irmão, você veio estudar a Bíblia, você traz a Bíblia, tá? Na próxima você traz, tá? Atos capítulo 2, versículo 22 até o 36. Varões israelitas, escutai estas palavras.
a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A eis que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injusto, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aleluia. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a sua carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Davi mesmo faz a projeção da chegada do Cristo. Então, Jesus, ele tem aqui, como grande filho de Davi, depositado em si a esperança da vitória e a esperança de salvação, como era no tempo de Davi. O povo contava com a misericórdia de Deus por causa da esperança de vitória e salvação que eram expressos através da família real. E a segunda questão era a questão da monarquia e a questão do culto. A questão da lealdade e da deslealdade dos líderes de Israel, que a missionária orou hoje aqui. A questão da lealdade de se dedicar ao templo, ao culto do Senhor com pureza de coração, em santidade. E o Novo Testamento vai nos ensinar que Jesus é o sumo sacerdote eterno de Deus. Olha só, abre em Hebreus, lá no final agora, o livro de Hebreus, e depois deixa Hebreus marcado. Hebreus capítulo 3. Glória a Jesus. Eu disse que ia ser meio didático hoje, porque você precisa entender isso. Se você não ficar ligado nessas coisas, quando a gente passar para adiante, você vai ter alguma dificuldade. Hebreus 3:1 fala assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Lembra do sumo sacerdote? No templo, o sumo sacerdote, só ele, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. E a gente canta assim: no Santo dos Santos, a fumaça me... Porque Deus se manifestava e a fumaça enchia aquele lugar. E ninguém podia entrar ali. Um sacerdote comum não podia entrar. Apenas o sumo sacerdote. E no Novo Testamento, o sumo sacerdote é Jesus Cristo. É o sacerdote eterno do povo de Deus. É o sacerdote eterno dessa casa. Chega no capítulo 4, aí à frente de Hebreus. Versículos 14 e 15. Visto que temos um
grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus para que retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O sumo sacerdote, para entrar, ele precisava se purificar, oferecer sacrifício, se preparar completamente para poder entrar no Santo dos Santos e ainda por cima tinha que ir amarrado na perna e tinha que ter sininhos na borda de seu vestido. Porque se ele não fosse encontrado santo diante de Deus, não iria mais ouvir os sininhos balançando. E aí eles poderiam retirar o sumo sacerdote do Santo dos Santos, puxando pela corda. Hoje, Jesus Cristo já entrou no Santo dos Santos, é o sumo sacerdote que cumpre todas as exigências de Deus, porque nele não há pecado. E com ele, com o seu próprio sangue, ele expiou os pecados. Porque o sumo sacerdote entrava para trazer expiação pelo pecado do povo, para que o povo fosse perdoado de seus pecados. Hoje, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote e ele mesmo expia os pecados de cada um de nós com o seu próprio sangue. Essa é a figura perfeita. Pelo amor de Deus, pela graça de Cristo Jesus. Deixa eu ler com você esses dois textos, só para ficar firme. Hebreus ainda, no capítulo 2. Versículo 17. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Todas as exigências já foram atendidas em Cristo Jesus. Ainda em Hebreus, vai no capítulo 9. A leitura da palavra é para consolidar a sua fé, irmão. A fé na palavra de Deus, porque é ela que vai nos garantir a vitória. É ela que vai nos garantir a salvação, a libertação. Hebreus 9, 25 a 28. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aleluia! Uma vez só ele fez o sacrifício. A próxima vez que a gente for encontrar o Senhor, vai ser para herdar a vida eterna. Você está aguardando Jesus? Está pronto para ir com o Senhor? Se ele chegar no céu, se tocar a trombeta agora, está pronto para subir? Aleluia! Ele é o sumo sacerdote que expiou a sua vida, a minha vida. Expiou-nos dos pecados. Então, olha para o seu irmão e diz assim: Jesus já te perdoou. Eu vou ler para vocês 1 Pedro 2,4, que fala que Jesus reúne todo o seu povo agora num santuário na terra. Ainda falando
desse segundo ponto, da lealdade e a deslealdade ao templo, à santidade. 1 Pedro 2, vou ler o versículo 4, 5 e 9. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, olhe para o seu irmão e diz assim: você é pedra viva. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 9. Vós sois, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora o Senhor não quer habitar num prédio. Ele quer habitar dentro de nós. O Espírito Santo quer habitar dentro de nós. O templo quer ser o nosso corpo, irmão. E aí não é só alma, não. É corpo mesmo. Porque a palavra diz, precisa cuidar do seu corpo, ou você não sabe que você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar em nós. A Trindade, o terceiro da Trindade, quer habitar em nós. E é engraçado que a gente fala pouco do Espírito Santo, né? A gente dá pouca glória ao Espírito Santo. Mas Jesus, quando foi para o céu, disse assim: não vou deixar vocês sozinhos, vou deixar vocês com o Espírito Santo. Então, a Ele, ao Espírito Santo de Deus, toda a glória, a honra e louvor. E para a gente finalizar esse tópico, Ele reúne o seu povo no santuário na terra e ministra no átrio celestial de Deus. Ainda em Hebreus, capítulo 6. Hebreus é lindo, irmãos. Você pode não entender, mas ele vai trazer toda a figura do Antigo Testamento e vai trazer para a realidade nossa. Vamos ler os versículos 19 e 20 do capítulo 6. A qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu. Olha só, véu, o Santo dos Santos, ele era fechado com um véu bem grosso. Então, ninguém penetrava, tinha um véu que separava o santo dos santos dos santos. E quando Jesus foi crucificado, e no final do seu padecimento, houve, e a gente sabe disso, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Está dizendo, esse véu que fazia a separação do santo dos santos e o santo, isso não existe mais. O acesso foi liberado, é isso que ele está falando. Versículo 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha, quando fala que Jesus é o precursor, é que ele foi primeiro. Se ele foi primeiro, é porque nós viemos depois. Então, irmão, só não entra na presença de Deus aquele que não quer, porque continua exigindo a santidade para chegar no Santo dos Santos. Mas o caminho já está liberado, amém? Vai no capítulo 8 ainda de Hebreus. Capítulo 8, versículos 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou, e não o homem. Capítulo 9, versículo 24. Aleluia! Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro,
porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aleluia. A gente vai ver nessa figura no livro de Reis a importância da fidelidade exclusiva do povo de Israel ao templo que Salomão construiu. E isso vai corresponder ao chamado que Jesus Cristo faz a mim e a você para confiar na mediação sacerdotal, para recebermos a salvação, para recebermos as esperanças da glória de Deus. E a gente confia em tanta coisa, mas em outras não. Mas aqui a gente vai aprender isso. João 14,16, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele diz: ninguém vem, não é ninguém vai não, ninguém vem, porque ele está com o Pai. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Olha para o teu irmão e pergunta: você confia em Jesus de verdade? Mas de verdade mesmo? E na hora que não tem comida na mesa? E na hora que a morte bate na porta? E na hora que fica desempregado? E na hora que tropeça e cai? Atos 4:12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Toda a nossa garantia está em Cristo Jesus. A santidade, a lealdade à casa de Deus, o foco em Cristo Jesus, é isso que garante a nossa vitória sobre o mundo presente e para a vida futura, a vida eterna. É isso que vai nos dar a garantia de vitória no mundo presente. Que tem gente que só quer ser salvo. Acabou. Eu só quero ir para o céu. Já ouvi alguém falar assim: eu posso ser até lixeiro lá no céu. Eu falei: já está desempregado, porque não vai ter lixo. Então não vai subir, irmão. Vai ficar por aí mesmo. Né? Eu quero ser lixeiro no céu? Que história é essa? Irmãos, nós somos príncipes e princesas. A nossa vida não é qualquer coisa, não. Custou a vida de Deus. Olha o quanto cada um de nós é importante. E nós precisamos nos conscientizar dessa importância e saber do nosso lugar garantido em Cristo Jesus. E quando você chegar no céu, você vai na igreja todo dia, amém? Se deu mal, não vai ter igreja. Apocalipse 22. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. E nela, quer dizer, na Jerusalém Celestial, não vi templo. Ih, deu ruim. Porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aleluia. Então, irmãos, resumindo, Mateus 6:33. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. A nossa prioridade precisa ser o reino de Deus. A nossa visão precisa estar no reino de Deus. Agora pergunta para o seu irmão: e onde é que eu vejo o reino de Deus? Pergunta, responde agora. Vai ver aonde? Quando a gente fala de reino, vamos imaginar aqui uma monarquia, Inglaterra. A Inglaterra tem o rei, né? A rainha Vitória foi, tem o rei, tem a monarquia, a família real vai se sucedendo, e tem o povo.
E eles são fiéis ao rei, são súditos do rei. E ali naquele reino se estabelece a vontade daquele rei. Então, tem a proteção ao povo, os benefícios ao povo, tem a casa real. E o rei supre a necessidade do seu povo. A prioridade de todo aquele lugar, de todo aquele reino, é o rei. Então, vou falar para você. O reino de Deus, ele não é só espiritual, ele é físico. Por quê? Onde a igreja de Deus, porque a igreja que é a expressão do reino. Porque quando Jesus diz que tem que ir salvar um perdido, é Jesus que vai lá e salva, irmão. O Espírito Santo te leva e você prega a palavra e pergunta, quer aceitar Jesus? Ele aceita Jesus, recebe a salvação e o reino se estabelece. Aí a igreja chega num lugar, que naquele lugar tudo escuro, tudo, a igreja entra, a igreja clareia tudo, a igreja profetiza que aquele lugar é do Senhor, a igreja começa a clamar e os anjos do Senhor começam a tomar conta daquele lugar e começam a operar, porque você pode não estar vendo, mas nesse lugar aqui, os anjos do Senhor estão trabalhando. Não é só aqui dentro não, irmão, aqui fora. Porque diz que por onde você passar, o Senhor vai te guardando. O caiu ao seu lado, o outro aqui na frente, igual o pastor falando, 10 mil do teu lado e 1 milhão do outro, não tem importância. Mas aonde você vai, o reino de Deus está indo através dos seus pés. Está sendo manifesto através de suas mãos. Está sendo visto através do seu corpo, porque o cabeça é Cristo Jesus, mas o corpo somos nós. Então, buscai primeiro o reino de Deus. Irmãos, se a gente quer ser feliz, tem que cumprir a receita bíblica. Então, coloque o reino em primeiro lugar. Então, quando a gente estiver lendo, estudando o livro de Reis, a gente vai ver a intimidade, o envolvimento de Deus com os líderes de Israel. E a gente vai ver que alguns que cometem pecados são punidos pelos pecados. Ah, Deus é amor. Deus. Aí a resposta é, não, Deus também é justiça. Não, irmãos, quando alguém erra, precisa ser corrigido, sim ou não? Por quê? Se não for corrigido, vai errar de novo. Então, você é corrigido pelos seus pecados para que não volte a pecar. Porém, Deus te perdoa. Te corrige, mas te perdoa. E nós vamos ver aqui os exemplos dos reis de Israel, e aí a liderança, as lideranças são encaixadas nisso. Da importância de vocês serem o exemplo, da responsabilidade dessa postura. Por quê? Porque o povo seguia o exemplo do rei. Então, o povo está olhando para a liderança. Quando, irmão, você está no ônibus, você está sendo visto. Quando você, jovem de 16 anos, está sentado e tem uma coroa de 64 em pé do seu lado e você não cede lugar, você está sendo visto. Porque é para honrar os adultos, os idosos, sim ou não? E hoje o jovem faz o quê? Eu, hein? Estou cansado para caramba, fingir que eu não estou vendo. Nós estamos sendo vistos. Não tem aquela plaquinha na câmera? Sorria que você está sendo filmado. A igreja de Deus está sendo filmada. Está sendo observada. Nesse período de turbulência, como é que esse povo vai se comportar? Eu sei como nós vamos nos comportar, porque nós somos povo santo, povo eleito, povo de Deus. Então, nossos planos e nossa conduta, tanto como líderes quanto povo, precisa ser baseado nas orientações de Cristo Jesus. Como aqueles reis se basearam nas orientações de Deus. E por isso foram sustentados. E uma nação que foi espalhada pelo mundo inteiro.
que tentaram matar, acabar com toda a raça, para que não se existisse mais, ela não pôde ser destruída, porque era chamada de povo de Deus. Então, se você quer permanecer para sempre, que possam olhar para você e também te chamar de povo de Deus. Amém? Olha para o teu irmão e diz, obrigada por você ter vindo. Cadê o presbítero? Diga, semana que vem a gente vai entrar no livro de Reis. Então, você não falte. Nós vamos começar a entender onde é que fica Israel, o que está acontecendo, está tão longe, como é que acontecem as coisas lá, tá bom?